boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje entrando com mais uma live aqui ao vivo no programa, no projeto Rainha Responde. Então esse projeto ele tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas, né, alguns questionamentos das pessoas que têm interesse em fazer bolachas e entrar para esse universo maravilhoso que é o universo das bolachas. Então por isso surgiu, né, esse projeto gostoso que é aí para esclarecer dúvidas, tá? Então você que tem dúvidas quanto aos biscoitos, né, quanto a decoração, a confecção dos biscoitos, e deixa a sua dúvida aí para mim, que toda quarta-feira às 16 horas eu estou aí entrando ao vivo para a gente fazer esse programa aí, esse projeto lindo que é o Rainha Responde, tá bom? Então nós vamos aí aos questionamentos, né? Eu tive várias pessoas que deixaram para mim já depois do que nós tivemos na semana passada, né? Na quarta-feira passada iniciou o primeiro do nosso projeto, tá? E agora, hoje é o segundo dia, então muitas pessoas ainda não estão sabendo e começaram a colocar agora suas dúvidas. E a gente vai esclarecer aí algumas dúvidas, tá? Então, esse projeto, o principal objetivo dele é a gente estar aí ajudando você que quer fazer biscoitos e às vezes tem alguma dúvida. Por menor que seja essa dúvida, na hora de fazer, né, você fica aí, mas será que é assim? Será que é assado? A pessoa tal falou assim, a outra pessoa falou dessa forma, é diferente, como é que eu faço? Então hoje nós temos muito recurso através da internet, através dos vídeos, e eu tô aqui fazendo a minha contribuição com aquilo que eu faço, né, com aquilo que eu conheço, com a experiência que eu tenho nesse universo das bolachas, e eu espero de coração que possa contribuir aí para esclarecer a sua dúvida. Se porventura nessa live de hoje, né, não forçar nada a tua dúvida, pode escrever aí nos comentários, que eu mesma vou estar lendo, tá? Todos os comentários e podendo, então, falar para você aí na próxima quarta-feira, se não der tempo hoje, tá bom? Então, uma das dúvidas é da Cláudia Mara. A Cláudia, ela perguntou assim para mim: depois do glacê pronto, já colorido, até quantos dias ainda posso usá-lo? Então eu acredito que a dúvida da Cláudia Mara seja com o glacê que sobra, né? Ou seja, você foi lá, bateu o seu glacê, deu o ponto no glacê, um ponto desejado, seja ele um ponto mais firme ou ponto fluido, e você usou corante, né? Então aqui, ó, o glacê pronto já colorido, então ela já tingiu o glacê. E aí quantos dias que ela pode guardar? Quantos dias ainda posso usar? Então, para você poder reaproveitar esse glacê, né, às vezes sobra muito, né, acaba se perdendo aí na hora de fazer o glacê e acaba sobrando muito e lógico, né, dá dó de jogar. Então, o que você vai fazer? Primeiro, precisa armazenar ele em um recipiente de vidro com tampa, tá? Então, tem esses potinhos, né, a gente fala potinho, mas é vidro, né, vidro com tampa. E aí você vai colocar o seu glacê dentro desse recipiente e vai colocar um plástico em contato com o glacê, tá? Então, coloca o glacê dentro do recipiente e vai passar o plástico por cima e ele tem que ter contato com o glacê. Por que tem que ter contato? Para ele não fazer uma película, não ressecar, não fazer uma crosta de açúcar. Por mais que ele fique fechado, que a tampa seja boa, ele vai acabar cristalizando e aí acaba entupindo o bico ou a pontinha do saquinho na hora de você reaproveitar esse glacê. Mas aí você pergunta por quantos dias que você pode armazenar. Eu não recomendo que você utilize após uma semana, ou seja, até 7 dias. Por quê? Porque aí ele acaba decantando demais, ele vai ficar todo o açúcar embaixo e acaba perdendo muito a qualidade, né? Então assim, você pegar um glacê que você acabou de preparar, glacear a bolacha e um que tá lá velho já guardado na geladeira, seja uma semana ou até menos,
a qualidade da bolacha não vai ser a mesma, tá? Então o ideal mesmo é você fazer sempre o glacê para sua produção diária. Então sempre você fazer a quantidade de glacê que você vai utilizar e evitar aí as sobras, tá? Faz menos glacê, se precisar repete a operação do que fazer muita quantidade, tá? Então, beleza isso, Cláudia? Então, no máximo aí 7 dias, bem armazenadinho. E daí mais um detalhe, tá? Eu já vou sanando aí algumas dúvidas que pode surgir. Não adianta você reaproveitar ele sem bater antes, né? Então vamos supor, guardou lá, você vai ter que bater ele de novo. Então o trabalho acaba sendo sempre o mesmo ou maior para reaproveitar o glacê. Então por isso eu prefiro fazer uma quantidade menor para não precisar ficar reaproveitando, porque o reaproveitamento acaba gerando mais trabalho ainda do que fazer um novo, tá bom? A Aurilene, ela perguntou sobre massa e valor de venda. Então, assim, acho que até na semana passada eu falei um pouquinho sobre a precificação, mas eu vou falar aqui rapidamente, Aurilene, a questão do valor da venda. Então, é muito importante você saber fazer os teus custos para então você colocar o valor de venda da tua bolacha. Falando em bolachas a massa especificamente, que acho que é o que você quer saber aqui, você vai fazer o custo da tua bolacha colocando todos os ingredientes, quanto em reais você gastou de farinha, de ovo, de açúcar, toda a lista de ingredientes, e você vai fazer o cálculo, você vai colocar o valor do ladinho. Aí a embalagem que você está usando, você vai pôr no saquinho. Olá, Rosânia, tudo bem? Se você vai usar fitinha de cetim, quanto custa, se você vai pôr etiqueta da validade. Então, todo o material que você vai utilizar para aquela receita, ele precisa entrar no seu custo. Tendo um valor desse custo, aqui eu vou colocar só um valor fictício, assim, só para que eu possa dar um exemplo de cálculo, tá? Então, vamos supor que custou R$10 para fazer. E eu vou usar o 10 porque facilita a conta e que eu não sou boa de matemática, tá? Você vai fazer, então, vamos supor que custou R$10 para fazer lá a receita. Você vai pegar R$10, você vai multiplicar por 3, ou seja, vai dar R$30 vezes 30%. Então, R$30 mais 30%, que vai dar aí, vamos colocar aí R$40. Esse valor seria o valor mínimo para você vender a tua bolacha assada, mas assim, é só a bolachinha simples assada. E aí quando você começa a colocar a arte em cima, quando você coloca glacê, quando você coloca outras coisas, aí sim você já começa a agregar mais valor, tá? Então dependendo da arte que você for fazer, a bolacha ela passa a ser vendida não mais por quilo e sim por unidade, tá? Então quanto mais você ter um trabalho diferenciado, né, uma arte diferenciada em cima da bolacha, maior vai ficar o valor, tá? Vou começar hoje a fazer as bolachas. Só um pouquinho aqui, deixa eu ler aqui. Rosânia, vou começar hoje a fazer as bolachas para mim ver o gasto. E é bem importante, Rosânia, tomar nota. Então você vai colocar lá, por exemplo, 500 gramas de farinha de trigo. Quanto tá custando aqui, vamos supor, a média de farinha de trigo, 5 quilos, R$10. Então, se eu colocar R$10 para 5 quilos, custa R$2 cada quilo. Então, 500 gramas vai custar R$1. Aí você coloca lá do lado, tá? Isso é bem importante. E os 30% é aquilo que você não consegue calcular, né? O que é esses 30%? A quantidade de gás que você não consegue colocar em reais, né? Então, quantos reais eu gastei em gás para assar uma receita? Não tem como. Quanto de água que eu gastei em reais para fazer uma receita, para lavar a louça dessa receita? Também não tem como. Então isso tudo que é o que a gente não consegue mensurar, ele entra nos 30%, tá? Kelly, boa tarde, desculpa, eu entrei agora sobre o glacê, eu fiz e já tem 30 dias na geladeira, bem guardado. Posso reaproveitar batendo novamente? Kelly, deixa eu te perguntar assim, uma coisa que é bem importante
a gente olhar a validade da embalagem, tá? Então você precisa olhar a validade da embalagem que você usou. Eu não sei se você ainda tem ou acabou e jogou fora. Porque assim, 30 dias o glacê ele não vai estragar, mas eu não sei como que vai estar. Acontece às vezes quando ele fica assim muito tempo guardado, dele não secar, tá? Então é melhor você fazer um glacê novo, porque 30 dias é bastante tempo, tá? Acontece sim, você pode fazer um teste, tá? De bater ele novamente, ele vai voltar a dar ponto, ele vai ficar firme e tal, mas ele não vai secar. Então faz um teste antes, porque pode acontecer aí, não sei a quantidade que você vai fazer de bolacha, mas de repente você glaceia lá toda a tua receita e não vai secar, mesmo colocando no forno. Então tem esse detalhe aí que é bem importante, porque às vezes ele fica muito tempo lá na geladeira e ele perde a temperagem dele, sabe? Ele perde e aí ele não seca, tá? Ok? Mesmo batendo novamente. Nós já vamos para as outras aqui, tá? Só um pouquinho. Daí ou não vale a pena, joga fora e faz outro. É melhor mesmo. Rosânia, aqui o povo gosta de centro. Seria o mini como calcular porcento? Também só ruim matemática. Ah, sim, Rosânia, cento, mas a bolacha é difícil vender por cento, né? Você teria que fazer uma receita, porque aí vai depender de qual receita que você vai usar. Então, porque existem várias, né? Então, vamos supor que a sua receita também vai depender do tamanho da bolacha. Porque a bolacha é muito relativa. Se você vai fazer uma lembrancinha, né? Às vezes, por exemplo, lá que eu fiz a bailarina no aniversário da minha afilhada. Tinha o vestidinho, que era diferente o tamanho do pezinho, que era diferente do outro, do maninho, que era diferente da plaquinha que eu pintei. Então, assim, é muito relativo o tamanho, porque se você vai pegar uma receita e fazer, vamos supor, usar um cortador padrão, que todas as suas bolachas têm o mesmo tamanho, a mesma forma, é uma coisa, né? Porque é muito fácil você vender docinhos ou salgadinhos por cento, que você vai ter o mesmo tamanho. Agora a bolacha já é diferente, a não ser que você padronize a sua bolacha e coloca lá um modelo que você vai vender por cento, né? Por cada 100 unidades o valor. E aí você consegue sim fazer a receita, usar o mesmo cortador e ver quanto aquela receita vai te render. Ou seja, quantas receitas daquela você precisa para fazer 100 unidades. Né? E aí automaticamente você vai ter o valor por unidade. Se o cento custa 100 reais, automaticamente cada bolacha custa R$1, né? Mas o bacana é você colocar aí até quantidade mínima de bolachas quando é assim nesse esquema de venda, tá? Ok, por nada, Kelly. Obrigada a você, tá? Agora outra aqui pergunta é da Cris. Tá? A Cris me perguntou assim, ó: quero fazer algo diferente para a Páscoa, mas não pensei em glacê. O que pode ser usado? Cris, existem assim inúmeras coisas que nós podemos fazer com as bolachas. Você pode usar chocolate de diversas formas, seja banhado no chocolate, seja com a escultura em chocolate, que fica maravilhoso esse trabalho. Você pode usar pasta de leite ninho, né? Você pode fazer modelagem, inclusive nas bolachas, que também fica lindo. Você pode usar chocolate branco, dando cores aí com chocolate branco, tá? Enfim, né? Criatividade é tudo. A gente precisa ver o que mais que é a tua cara, Cris, porque assim, às vezes não adianta falar para você trabalhar com chocolate, por exemplo, né, nas bolachas, sendo que você não gosta muito de trabalhar com chocolate. Então precisa ver primeiro o que você gosta de fazer, qual é o tipo de trabalho que você gosta, porque a gente só faz bem feito aquilo que a gente gosta. Então, primeiro decidir o que você gosta, para então, em cima daquilo que você gosta, e procurar coisas, opções para você oferecer, tá? Ok? Rosângela Paula:
Oi, meus biscoitos pesam 6 gramas cada um, aí posso vender por quilo, coloco em vidros. Exatamente, Rosângela, você faz por vidros, né? Vai vender por gramas e isso é bem bacana, porque é como eu falei, existem muitos tipos de bolachas, né? Eu normalmente quando eu falo bolachas, na minha cabeça eu já remeto uma bolacha pintada, porque é o que eu gosto de fazer e é o que eu mais faço, né? O que eu mais ensino. Mas a gente tem assim, nossa, né? Ontem que eu fiz uma live ensinando a fazer uma bolacha de café. É o tipo da bolacha que venderia por quilo, né? Não por unidade. Aí sim, independente até do cortador que eu for usar, eu venderia ela por quilo. Porque é uma bolacha que você vai lá, executa a receita, né? E vende a bolacha daquela maneira, assim, vamos dizer, in natura, né? Sem estar trabalhando muito em cima. Ou passando uma camada de chocolate também, né? Também dá para vender por quilo, tá? Outra pergunta é a da Matilde. A Matilde perguntou assim, adiciona glucose na proporção, ela adicionou na proporção que eu indiquei em um vídeo. O glacê fica lisinho às vezes, o glacê fica lisinho e às vezes poroso. Por quê? Mas nunca fica com brilho. Então, Matilde, a tua pergunta é o seguinte: a glucose, quando você adiciona a glucose na receita do glacê, você precisa, isso na verdade, precisa para ele ficar com a camada superfície bem lisinha e brilhante, você precisa, à medida que você vai glaceando as suas bolachas, colocar no forno, tá? Colocar no forno por uns 10 a 15 minutos, na temperatura de 50 graus e com a porta aberta. Por que a porta do forno aberta? Para que saia a umidade. Então não adianta você ligar 50 graus e deixar lá dentro abafado, que a umidade vai ficar circulando e não vai resolver para secar, tá? Então ele precisa estar com a portinha aberta para a umidade sair e nessa condição aí de 50 graus para que seja apenas como uma estufa, né? Quem tem desidratador é uma ótima opção, tá? Vai glaciar e colocar no desidratador, mas não é necessário, você pode tranquilamente usar o forno elétrico, tá? Para fazer isso. Como que você faz para ter a receita da bolacha de café, Kelly? Você vai... Eu fiz a live e ela vai ficar disponível, eu acredito que... Como começou às 18 horas no Instagram ontem, ela deve ficar disponível até umas 17h30, eu acredito que sim. Mas você, se não der tempo de assistir, depois eu vou colocar no YouTube, tá? Depois você vai lá no YouTube. Na verdade, já tem lá no YouTube essa receita. Só que lá no YouTube, aqui está, ela tá dobrada. Ontem eu fragmentei, eu fiz pela metade para dar menos bolacha. Mas a receita é a mesma, tá? Eu só dividi ela na metade para ficar mais prático, tá bom? Que mais? Mike Morales. Talvez alguns nomes não estejam corretos, porque aparece para mim conforme tá no perfil, né? Eu não consigo, para alguns aparece para mim o nome inteiro, mas depende de como que é lá. Então, Mike Morales é assim que tá salvo. Ela ou ele pergunta assim para mim: como faz as rosinhas pro enfeite da bolacha? Então, as rosas existem também várias formas, né? Você pode usar ou modelagem, existem as forminhas de silicone que você pode fazer pasta americana, você pode usar pasta de modelagem, você pode usar pasta de leite ninho, que fica mais gostosa, né? Na minha opinião. E se não, você pode usar o próprio glacê real e fazer as rosas com o bico de confeitar. Então existe a técnica, né, que eu acredito que todo confeiteiro, toda confeiteira precisa saber essa técnica, que é como fazer rosas em bico de confeitar. Então a gente faz, lógico que numa escala bem menor, né, faz as rosinhas pequenas e aí deixa secar e utiliza para aplicação nas bolachas, principalmente nas bolachas rendadas, né. Então se você for lá olhar as minhas fotos, tem um tipo de uma bolacha rendada que ela é mais oval e ela tá com uma rosinha bem no centro. Essa rosinha ela foi feita com glacê real,
no bico de confeitar, tá? Então, existem várias técnicas, entre elas a que eu costumo usar é no próprio bico de confeitar, porque ela é feita em glacê real também, né? Então, acabo usando aí, é mais artesanal do que você usar um molde, mas pode sim ser usado o molde também de silicone, tá? E os moldes de silicone você encontra nas lojas especializadas de confeitaria de vários tamanhos, tá? Tem diversos tamanhos. Ari ou Ari, tá? Posso colocar álcool de cereais para dissolver o café? Então ela estava me perguntando do café, já dessa receita que nós fizemos da bolacha de café. Então assim, o álcool de cereais, ele não serve para receita nem para fazer a massa, né? E nem para pintar. Então a gente usa na receita, ele é diluído, você vai ver lá na receita, depois quem quiser pode entrar ali no YouTube e pegar a receita. Você vai perceber que eu uso rum, né? Mas pode ser qualquer outro destilado. Pode ser a 51, pode ser um whisky, pode ser outra bebida qualquer para diluir, até porque a gente usa uma quantidade pequena, tá? Agora o álcool de cereais não dá para usar, tá bom? Não vai ficar gostoso. E aí para pintura ele também não dá certo, tá? Tem que ser com a água, conforme eu ensinei ontem na live, tá? Ana Souza tá me perguntando assim: é difícil fazer aquelas pinturas? Então assim, Ana, existe um método para pintar, né? Então todos já viram o meu trabalho. Hoje eu trabalho ensinando as pessoas a fazerem as artes, a transformar as bolachas em obra de arte. E existe uma metodologia que eu aplico, né? Então, assim, ao longo eu fui desenvolvendo uma técnica que todas as pessoas, independente de já terem pintado, de nunca terem pintado, de já terem lá atrás feito alguma coisa artesanal, por exemplo, pintura em tecido, pintura em madeira, independente de qualquer coisa, todas as pessoas sim conseguem pintar. O que eu digo para você, Ana? Que logicamente que a sua primeira bolacha, você vai aprender a técnica, não vai ser a bolacha mais linda da sua vida, né? Mas você vai treinar. Então tudo é treino, a gente precisa treinar. Eu até quero mostrar para vocês a minha primeira pintura e a minha pintura hoje, né? Logicamente que a gente evolui com o tempo, né? Eu não nasci sabendo pintar. Esses dias até a minha mãe encontrou um vidrinho, né? Na época, eu não lembro se era vidro de maionese, mas é muito antigo, né, gente? Eu já tenho 41 anos, então era na minha adolescência, eu acho. A gente aproveitava, né, as embalagens, vidros, e naquela época tudo era muito em vidro, né? Hoje já é tudo em plástico e em sachê, mas naquela época era tudo em vidros. Maionese no vidro, Nescafé no vidro, hoje já é mais difícil, né, encontrar, mas naquela época era tudo em vidro e a gente reaproveitava, né, utilizava para outras coisas. E a minha mãe encontrou esse vidro que eu pintei na época com esmalte, uma pinturinha assim, até eu vou publicar uma foto, porque a mãe trouxe o vidro para mim guardar de lembrança, né. Então assim, mas uma pinturinha muito, né, muito primária. Mas por quê? Porque era algo que já me despertava atenção, que eu gostava, né? Mas não significa que eu pintava. Falar assim, ela pinta porque ela já sabia. Não sabia. E assim como eu tenho alunas que nunca pegaram no pincel pra nada, né? E hoje estão fazendo bolachas maravilhosas. Estão fazendo bolachas lindas. Inclusive eu postei esses dias no Stories que eu recebi de uma aluna que fez online e mandou bolachas impecáveis, perfeitas, e foram as primeiras bolachas dela. Então assim, todos nós sim podemos fazer, podemos desenvolver. Não vou falar assim para você que é difícil, porque difícil não é. Ele requer uma técnica, um método, né, através de uma metodologia que você segue e vai conseguir fazer com sucesso, tá bom? Agora outras pessoas
Me deixaram algumas perguntas e eu não consegui identificar o nome dessas pessoas, então eu não vou conseguir falar agora quem é que está perguntando, mas me perguntaram novamente uma média da precificação. Então, como eu já falei ali no começo, eu não vou repetir agora, mas assim, não existe uma média, não existe um padrão. Vou falar assim para você, em média tá X reais, porque vai depender da massa que você está usando, do custo que você teve para fazer, da arte que você está trabalhando, da tua mão de obra, né? O tempo que você levou para desenvolver a técnica. Então, assim, tudo isso ele diferencia porque nós temos uma gama gigante de trabalhos para oferecer, tá? Então, assim, até eu não sei se quem quiser saber mais a respeito pode até me procurar depois para essa orientação, né? Para saber exatamente o que é que a pessoa tem na cabeça, em mente para fazer. Porque às vezes a ideia da pessoa é fazer bolachas mais simples, outras já não, querem fazer bolachas mais sofisticadas, outras querem entrar para as lembrancinhas, né? Enfim, hoje as bolachas estão entrando cada dia mais aí nas mesas de aniversário para decoração e até para os bolos, né? Então tem muito bolo aí que tá começando agora a aparecer com os toppers em bolachas, né? Então usar a decoração das bolachas no bolo. Então, e fica muito lindo, né? Sem contar que fica 100% comestível. Outra pergunta é se pode resfriar a massa. Então teve alguém que me perguntou, também não deixou o nome, se pode armazenar essa massa na geladeira. E ela está se referindo aqui, na verdade, a resfriar a massa, mas ela não disse qual massa, qual bolacha, né? Então, o que eu vou dizer para você, assim, especificamente, né? Amplamente, para poder abranger de uma maneira geral as massas. A única massa que precisa resfriamento, que é comum de se trabalhar, é a massa amanteigada, tá? A amanteigada, ela precisa, principalmente nas regiões mais quentes. Nós aqui no sul, no inverno não precisa nem pôr na geladeira, né? Porque ela já tá fria, mas quem trabalha aí no calor, na região mais quente, precisa resfriar a massa amanteigada. Fora a massa amanteigada, as demais você tem que preparar a massa, abrir e assar, né? Mas aconteceu uma eventualidade que eu precisei, fiz a bolacha e precisei sair correndo, não teve como, o que eu faço? Gente, tudo na vida da gente tem a primeira vez e tudo serve como um teste, né? Então, assim, muitas das receitas que eu fiz, eu executei, abri, assei, não deixei esperando, né? Então, não vou saber dizer para você o que acontece com cada massa. Mas, de uma maneira geral, a única massa que deve esperar um pouco e ir para refrigerador é a massa amanteigada. Fora isso, o ideal sempre é fazer, abrir e assar. Caso aconteçam imprevistos que podem acontecer, aí é a hora do teste, né? Aí não tem jeito. Se você realmente tem que sair, realmente não tem como assar, não tem como fazer, guarda a massa, quando voltar vai ver o resultado, tá? Já aconteceu uma vez comigo, aí o que acontece? A massa foi para a geladeira e não era amanteigada. Precisei, daí ela ficou dura, não consegui abrir. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uns segundinhos no micro-ondas. Aí ela deu uma breve aquecida, amoleci, estiquei ela, abri a massa e coloquei para assar. Mas a qualidade perde, não adianta que não vai ser a mesma bolacha com a mesma qualidade, né? Perfeita. Sempre tem aí também uma quebra nesses processos, tá bom? Outra pergunta, o que acontece se colocar na geladeira? Acho que é a mesma pessoa que perguntou, né? O que acontece se colocar na geladeira? Então vai acontecer da massa ficar dura, né? Principalmente porque se vai manteiga na massa, independente aí de ser amanteigado, né? Ela vai endurecer. E então, automaticamente aí você já tem uma dificuldade para abrir. Tanto é que o amanteigado a gente já abre e coloca para gelar, ele é aberto, né? Só para cortar depois. Qual é a durabilidade? Alguém me perguntou a durabilidade, aí é muito relativo, tá? As bolachas que vão nata, como aquela que eu ensinei ontem,
que vão produtos assim mais perecíveis, elas duram de 30 dias a 90 dias, tá? Então é uma durabilidade média, porque ela também não especificou qual é a receita, qual é a massa. Já a bolacha que eu chamo que é a minha bolacha de sucesso, que é a bolacha de especiarias, essa sim, ela dura 12 meses. Então a durabilidade é de 1 ano, né? É bastante tempo, sendo bem armazenada para ela não pegar umidade e não quebrar, né? Mas aí muito relativo dependendo da bolacha que você for usar. Precisa sempre ficar de olho na validade dos ingredientes, tá? Então os ingredientes que você está usando e qual é a validade deles. Então normalmente o ingrediente com a vida mais curta é o que vai determinar a validade da tua bolacha. Mas de uma maneira geral aí uma média de 30 dias, dependendo aí da receita, podendo ir até para 90 dias, que são 3 meses, ou então a de especiarias 12 meses, que é 1 ano, tá? E vamos aqui para a última pergunta de hoje, que eu tenho aqui anotado. Caso você tenha alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Quando coloca as bolachas decoradas no forno para secar, elas mancham a decoração. O que fazer? E também não deixou nome nessa pessoa aqui. O que acontece? Provavelmente ela deve, eu não sei dizer porque a pessoa que não colocou foto e não falou, não especificou que tipo de decoração, né? Se é uma decoração com glacê fluido, se é uma decoração com glacê mais firme, porque isso tudo também interfere, né? Vamos supor que seja uma decoração com glacê fluido e uma decoração toda clarinha. Se a bolacha for de especiarias, for uma bolacha escura, uma bolacha de chocolate, uma bolacha assim que a massa já seja escura e o teu glacê for clarinho, se ficar muito tempo no forno secando, sim vai manchar, porque o que acontece? Os ingredientes escuros da bolacha, eles vão sendo absorvidos, né? Vai secando automaticamente, o glacê ali vai absorvendo a cor também dos ingredientes da bolacha. Então, por isso é importante cuidar do tempo, tá? Não mais do que 15 minutos. 15 minutos aí é um tempo suficiente para ficar no forno secando. Agora, já se for mancha de um glacê no outro, de encostar, por exemplo, o glacê branco encostou no vermelho e manchou, aí a pessoa não respeitou o tempo de secagem entre um glacê e outro, né? Porque aí precisa ter esse tempo. Vamos supor, coloco lá o glacê vermelho, aí eu preciso colocar o glacê, esperar ele secar, criar aquela superfície, né, lisinha, para aí colocar o outro glacê, o branco no caso, tá? Para ele não manchar. Se encostar, ele estiver molhado, ele vai manchar sim, porque tá usando corante, principalmente se as cores forem fortes, que aí precisa usar uma quantidade maior de corante, né? E eu acho que é isso, gente. Eu não sei se é mais alguém aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Eu acho que não. As perguntas que eu tinha para essa semana, se você tiver a tua dúvida, anote aqui mesmo no vídeo, nos comentários. Você pode também deixar para mim lá no meu Telegram, no Instagram, tá? E aí você, para semana que vem, a gente entra aí com mais um Rainha Responde, tá? Obrigado por participarem, um beijo grande, espero que tenham contribuído aí, respondido as suas dúvidas, tá bom? Até a próxima semana, um beijo, fique com Deus!